Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias. Eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Natália Barros, e no dia de hoje a gente vai entrevistar o ex-deputado José Tomás Nonô. Nonô, seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. Obrigado, eu estou em casa e vou dizer só uma coisa, se você explicitar todos os ex, fica um negócio desse tamanho. Mas ex eu ainda gosto. Agora os amigos mais chegados que não vê há muito tempo, faz meu saudoso deputado, aí eu tenho a ligeira convicção que já morria, e é um negócio terrível, esse negócio de saudoso não dá não. Mas eu fui ex um monte de coisa. Mas acho ótimo que às vezes se fale, se lembre, por uma razão muito simples. Quando eu estava na vice-presidência da Câmara, uma vez eu conversar com o Montenegro, no tempo que o Ibope era tudo no mundo, o dono e diretor do Ibope Negro. E a gente conversando sobre isso, ele disse, você já foi preso, né? Eu digo, fui preso, não, passei... Tem uma história ótima disso depois. Fui preso no Carandiru, passei 60 dias preso. Os meninos de esquerda aqui eram presos da emoção de ir pro bar e balançando um retratinho do líder do dia. O meu não era cadeia mesmo, tiro mesmo, bala mesmo e pancada mesmo. Então, passei lá um tempão no Carandiru, isso, para alguns, recebi agora uma homenagem da Faculdade de Direito de Pernambuco, por ser membro da resistência da esquerda, de não sei de quê. Não é bem da resistência da esquerda de valores éticos, que é diferente. Então, o Montenegro me disse uma coisa, ele disse, Vladimir estava com você, eu digo, no momento que nós fomos presos, Vladimir Palmeira, irmão de Guilherme aqui, mas naquela época a conversa... Estávamos juntos, o cara meteu um fuzil na minha cara, outro na dele, tudo bem. Eu disse, eu tenho uma notícia para você, o Vladimir se elegeu deputado federal, eu fiz um almoço na minha casa para o Vladimir e para o Zé Dirceu para ver se eles entendiam quando foram disputar a liderança do PT. Sempre tive muito apreço pelo partido, o que não quer dizer por alguns membros do partido, que a exemplo do meu partido é a mesma coisa, tem a gente do melhor que late e gente do pior que late, porque é uma coisa constrangedora, esse é um bom mote para o programa, é que não há nada mais parecido com a sociedade brasileira do que o Congresso Nacional. E desse Congresso... É a cara. Opa, passei lá um quarto de século, eu, e meu pai foi deputado federal 10 anos, foi cassado no AI-5, e eu era rapazinho, mas já quando não estava interno nos cantos, fui interno um ano em São Paulo, um ano no Rio de Janeiro, cara meio buliçoso desde a juventude politicamente. Então... Volta e meia eles mandavam para a estação d'água, mas quando eu estava em Brasília eu conheci esses líderes velhos, eu, rapazinho, adolescente, dentro da Câmara. Eu vi Juscelino chorar na missa de inauguração de Brasília. Eu sou pré-histórico, agora é um mamute ativo. Vamos embora. Hoje tem muito assunto, né, João? Escolham o que quiserem, porque senão eu falo demais, também é um problema. Zé Tomás Nonô, 78 anos... Esse homem inquieto, feitos anteontem. Esse homem inquieto que é um conselheiro, podemos dizer, de algumas pessoas que o procuram para entender um pouco sobre política séria nesse estado. O que é que Zé Tomás Nonô anda fazendo? Eu agora estou muito retraído para a minha vida privada. Eu sou um sujeito compartimentado. Vai ajudar um pouquinho para os mais jovens, você é mais jovem, a Natália é mais jovem ainda. Vou dar os exemplos. Eu fui promotor. Fui o mais novo promotor na capital, promotor do júri. Naquela época não tinha rádio, era o grande veículo, televisão era incipiente, ainda começando. A atração de Maceió era o júri. Eu tinha fã-clube de estudantes, saía do colégio, eu era jovem, um pouquinho mais bonitinho do que o atual, já bastante rodado e estragado. E tinha torcida, tinha tudo. O júri era o grande momento. E eu comecei a aparecer, vamos dizer, em termos públicos, sendo promotor. Quando deixei de ser, e sou procurador de justiça, fim de carreira, o mais moço do Estado também, eu fui mais moço em todas as entrâncias e no Ministério Público. Quando você se elege deputado federal, não pode acumular vencimentos. Então, a gente só conta tempo. Depois saí do Ministério Público, acho que passei mais de 20 anos sem entrar no fórum. E lá só fiz amigos. Eu sou casado 2 vezes, a minha primeira mulher morreu, sou viúvo, casei de novo, mas no meu primeiro casamento era indestrutível, porque eu casei no foro de Maceió e o escrivão, que era o Sebastião, disse, bota para casar aqui no casamento comum, mas não diz a ninguém. Filha da mãe
foi o Tribunal de Justiça inteiro. A minha certidão de casamento tem uma assinatura, parece uma ata do tribunal, e tem o desembargador Moracacho, que era brincalhão, fez: quero ver quem desmancha esse. Só a morte desmanchou, de outro jeito não seria desmanchado. Mas deixei de frequentar. Rodou para lá, rodou para cá, e eu fui ser secretário da Fazenda. Acho que fiz uma boa gestão, um fato que pouca gente conhece. Qual governo? Aquela secretária... Guilherme. Guilherme Palmeira. Porque Guilherme é meu primo em segundo grau. Aqui vou fazer uma revelação que vocês não conhecem. O governador Joaquim Paulo Malta, que foi o governador da virada do século XIX para o XX, 1900, célebre integrante da dinastia dos Malta, que era uma família a que eu pertenço, lá atrás, que mandava aqui no estado, saíram na bala, senão ainda estavam lá. O grande nome era Euclides Malta, foi governador 2 vezes, fez o sogro uma vez e fez o Joaquim Paulo uma vez, que era o secretário da Fazenda dele. Este cidadão é bisavô de Guilherme Palmeira, bisavô meu e bisavô de Ronaldo Lessa. Nenhum dos nós tem Malta no nome, porque as mulheres é que eram maltas e perderam o nome. A maior amiga da minha mãe, e foi o primeiro encontro assim mais demorado com o Ronaldo que tive, era prima da mãe do Ronaldo, Noélia, e minha mãe, que está aí com 98 anos, ainda está viva. E viva e lúcida. Então, a gente brincava muito, essa coisa de ter amigo de infância e tinha essa mesma coisa. Aqui nós somos, aqui não é à toa, é uma Tabacaeté. Você olha para lá, olha para cá. É todo mundo parente, todo mundo. Não é, são parentes, ou são amigos, ou tem vínculos de família, etc. e tal. De modo que, se você quiser usar desse seu conhecimento, que é o handicap, para o bem, isso me orientou muito. Às vezes você mais jovem e tal, o cara é inimigo de fulano, ou não gosta de fulano, e você não sabe por quê. Porque há 20 anos atrás houve uma encrenca por conta de uma divisa de terra, e isso ajuda muito a saber onde está pisando. Eu comecei minha carreira de promotor em Batalha, que na época era a sede do Sindicato do Crime. Eu passei lá 2 anos, 8 meses e 15 dias. Não fiz um único júri lá, porque fiz uma reunião prévia, conhecia as peças todas, e digo: vocês me conhecem, eu é menina aqui, andava com meu pai, então vamos se comportar direitinho, porque vai para a cadeia. E ia. Recado dado. Quando eu fui-me embora, que vim, aí me liga o Carlito Lobo, que era o procurador, pediu: não, tu quer ir para Maceió? Era a mesma coisa perguntar se você quer ser locutor da BBC de Londres ganhando o triplo. Minha mulher grávida do meu segundo filho, porra, você ir para Batalha, só tinha asfalto até Arapiraca, Pulso, via Taquarana, um inferno. Eu digo: mas rapaz, eu sou de primeira, como é que eu vou ser? Eu só pode ser promovido por entrância. Ele disse: você conhece o Suruagi? Eu digo: não, nunca vi. Eu digo: deixa comigo que eu resolvo sua vida. Aí 1 semana depois, disse: olha, pega Carnaúba, que está vivo aí, que era meu colega de turma, vá para Viçosa, assina um processo, você vai passar 15 minutos como promotor de Viçosa. Pedro Carnaúba? Hã? Pedro Carnaúba? Não, Luiz Carnaúba. Luiz Carnaúba. Pedro é o proctologista. Tem um procurador, Pedro Carnaúba. Agora, mas esse é mais novo. Eu estou me guiando pelos velhos. É uma profissão terrível. Quando vejo ele, sai correndo. Então, repare bem. Aí também posso ir lá e vim para cá. Fui promotor do júri. E aqui o júri era uma festa. Eram 2 varas do crime que o Divaldo criou, e o Carlito não queria nomear ninguém da segunda, achava que eu dava mais conta do recado. Eu vim para cá e foi, como promotor, um sucesso. Era condenar bandido, foi o sujeito que mais condenou bandido aqui, fui eu. Inclusive bandidos ilustres, de famílias ilustres, ilustríssimas. Teve o Zineiro, teve tudo que apareceu, pagava o que o jurado resolvesse pagar. Nessa época, você teve pela sua vida, nessa época? Nunca, pela sua atuação? Olha, eu nunca botei uma arma. Eu acho que você não persegue ninguém e não perde nada com isso. Eu, por exemplo, sou avesso a espizinhar, humilhar. Veja que eu sou um político falante, com posição muito clara, e não tenho um inimigo no Estado. As pessoas que eu sempre combatei aqui, começando por Collor, passando por Renan Calheiro, passando pelo próprio Ronaldo, por esse povo todo, falo com todos eles. Posso não gostar da posição política deles, que eu espero que eles nunca gostaram da minha também. Mas nunca, sempre espinafrei. Sempre achei o governo incompetente, isso aqui, se você quiser que mostre erros, mas sempre erros político-administrativo. Não está a dizer que o cara é filho disso, é aquilo, aquilo. Nada no campo. E eu tive uma lição de vida muito grande, muito grande.
Minha mulher, como eu disse, quando eu vim para Maceió, aí fez esse nome, ela já tinha tido meu segundo filho. Então, uma vez eu estava de frente a Paulo Neto, tinha um negão. Digo negão porque eu sou do tempo que isso aqui não é afetivo, não é nada preconceituoso. Aliás, eu sou absolutamente incorreto. Para mim, ladrão é ladrão, não é o sujeito que se apropria do alheio. Fome não é demanda de alimento, é fome mesmo, e por aí vai. Negão, doutor, está se lembrando de mim? Eu digo, o cara, flanelinha, lavando o carro. Eu digo, não, o senhor me deu 15 anos. Eu digo, eita peste, é agora que eu vou sentir falta do revólver que não tenha. Mas o senhor me fez um grande benefício. Primeiro, o senhor me tratou com respeito. Que coisa curiosa, isso me marcou muito, eu nunca me esqueci. E depois eu fui para lá, só tirei 6 e aprendi a marcenaria. Eu hoje sou marceneiro, aprendi lá. Lavo o carro aqui para fazer uma coisa. Deu a mão e você colhe na prática esse exemplo. Então, nunca esse negócio de tripudiar. E olha que depois que fui secretário da Fazenda, mandava no Estado. O Guilherme cuidava 100% da parte política e cobria, que eu acho no meu primeiro ano de mandato, todo mundo pediu a minha cabeça, todo mundo. E o Guilherme, que era muito hábil, fazia demito na hora que você quiser. Eu briguei com a Assembleia, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com quem apareceu. Depois de um ano, todos viram que não era nada contra ninguém, e aí foi uma beleza. Como foi essa transição? O Zé Tomás, Ministério Público, Fazenda e primeiro mandato eletivo? Não tem problema nenhum, veja bem, eu era promotor isso, eu estou dizendo, depois que eu saí do Ministério Público, pouco vou lá. Fui agora, porque descobri que quem já teve câncer não paga imposto de renda, tem redução, eu nem sabia. Mas vi um anúncio de um escritório de advocacia, eu digo, pô, se isso existe, fui lá. Inclusive, já recebi um pedaço, já deixaram de me descontar, e depois é a burocracia. Tem que receber um dos exercícios, pedido à Receita Federal, que leva 1 ano. O governo, para tomar o teu dinheiro, é rápido, para devolver é uma dificuldade dos infernos. Mas estou aí fazendo o meu. Mas passou o Ministério Público, quando só tenho amigos e tal. E aí, eu era vizinho de Guilherme, vizinho de casa. Eu era advogado de Teotônio nessa época e morava bem pertinho. Apareceu a casa para comprar, Guilherme comprou, nós somos vizinhos e conversávamos muito sobre tudo. Quando ele ganhou a eleição, eu não participava da política dele, nem de ninguém. Eu era escaldado, meu pai caçado, diabo a 4, eu exilado, tinha voltado de 2 anos em Portugal para cá, então eu cuidava da minha vida profissional e bem. Aí, o Enéas, que era um amigo do Guilherme, chegou e disse, o Guilherme quer que você como secretário. Eu cá comigo, mandou sondar, né? Eu digo, está tudo bem, eu tomo conta do Ministério Público. Eu certo que era para ser procurador-geral, que era a minha carreira, afinal de contas. Disse, não, o convite lá vai ser diferente. Eu digo, o que é que vai ser diferente? Não, ele vai lhe dizer, vai lá hoje de noite na cadeira. Chega lá, ele estava lá conversando, eu quero que você fosse secretário da Fazenda. Eu digo, Guilherme, você enlouqueceu. Eu tenho um pouco de rudimento, quer dizer, eu estudei finanças, etc. e tal, e tive uma bolsa da Fulbright Foundation, fui para Harvard, mas para um curso de verão, não é o curso regular, onde eu aprendi alguma coisa, etc. e tal, foi importante, mas não é decisivo para imposto, não. Me deu 1 semana. Ele olhou para mim, Guilherme era muito franco, direto, você é doido? Eu tenho 500 candidatos para isso, estou levando pressão de todo mundo, tu quer 1 semana? Eu digo, quero 1 semana. Para quê? Eu lhe digo depois da semana. Ele deu. Aí eu fui conversar com uma série de ex-secretários da Fazenda, não vou nominá-los porque... Quem escuta mais é rabendo? Era bem. Não, é quem se prepara sai melhor. Eu vou cuidar de pôr ordem na casa e você me cobre. Eu sou do ramo, não tinha mandato, mas vivi dentro de casa de política a vida inteira com política. Você queria autonomia? Não, eu queria só que... Quando você faz o certo, o que dá de problema você não imagina. Se você for gatuno, não tem problema nenhum. Se você for cínico, não tem problema nenhum. Se você for absolutamente desligado do mundo real, não tem problema nenhum. Quando junta tudo isso e mais algum escondimento, você pode ser até presidente da República. Temos recentes. Então, repare bem, é isso que ele fez. Fui para lá, acho que fiz um trabalho bom. Me lembro que no 3º ano de secretário, chamei os credores do Estado por edital. Não se devia 1 centavo a ninguém. E aquele prédio da secretaria não custou
1 centavo ao Estado de Alagoas. O ministro era o Hernando Galvez, que saiu da presidência do banco, isso é governo Figueiredo, fim da ditadura militar. No começo, quer dizer, fim da gestão do Figueiredo. Ele tinha uma mania de o CONFAS, o conselho que decide as coisas politicamente, é muito complicado, porque o quórum é de 4/5 ou unanimidade. Só passa. E isso é muito difícil de arrumar numa federação do país, porque os interesses de Alagoas não são necessariamente os interesses do Paraná, da Amazônia. Me lembro uma vez que ele propôs uma cesta, o Antônio Carlos era governador da Bahia, e propôs uma isenção de feijão, porque ele queria fazer uma cesta do povo lá, por coisa da Bahia. Virgem Maria. E não passou, porque o secretário do Paraná disse negativo, isso é 12% da Receita Rural do Estado, não apoio nunca, era por aí. Aí o Galvez era um tecnocrata, mas era um tecnocrata que gostava de uísque, gostava de mulher, gostava de não sei de quê, era uma mentalidade. E ele fazia uma reunião para quem queria, no domingo. A reunião do CONFAS era na segunda, na casa dele, na Península do Ministro. Onde as coisas eram alinhadas. E era ali que se acertava as coisas todas. Porque lá você podia mandar o cara merda, me desculpe, na reunião, não tinha problema nenhum. Mas já se saía com a coisa mais ou menos. E tributo, podemos conversar sobre isso, os tributos é um tema difícil. Porque você mexe aqui e, na realidade, você está beneficiando ou prejudicando, entre aspas, um terceiro que está a quilômetros e por aí vai. Me lembro que nessa época, o Amapá, o Acre, essa coisa eram territórios. E o secretário da Fazenda do Amapá, se não me falha a memória, era da Marinha. Major, sei lá, brigadeiro, sei lá o que ele era. E ele propôs isenção de IUM, Imposto Único sobre Minerais. Lá está de ouro. Eu cá comigo, eu digo, esse cara deve ser um rato do tamanho de trem. Um ano depois, ele me mostrou os resultados da isenção de IUM lá. Uma arrecadação fantástica, porque os caras sonegavam imposto, que era mais fácil alugar um helicóptero, um jipe, uma peste, fazer o contrabando, do que depositar na Caixa Econômica. Quando acabou o risco da taxação, a taxação ficou bem pequenininha, ele recolhia na própria Caixa e, com isso, a Receita foi lá para cima. Quer dizer, você tem que pensar muito no que é que está fazendo. Realidade objetiva de cada localidade. Então, isso me ajudou muito na gestão. Quando saí da secretaria, o Galvez fez, olha, você fez 29 meses dos seus 30 e poucos que você passou lá, em primeiro lugar no país em arrecadação. O que é que você quer para o seu Estado? Naquela época tinha os famosos dinheiros a fundo perdido, que hoje não existe mais. Eu lhe dou o aparelhamento todinho do Estado. Eu digo, não, o senhor quer me dar um negócio? Eu quero a secretaria, porque eu ocupo 16 imóveis em Maceió. Por exemplo, depois que a gente fez a coisa e tal, a secretaria velha eu dei para o Pierre Chalita fazer o museu dele. Foi a primeira vez que ele parou. Eu dei dinheiro ao Teatro Deodoro para reformar. Eu sempre gostei dessa parte cultural, embora pouca gente conheça. Mas sou cultural, não sou cultural de pastoril, não. Sou cultural mesmo. Embora tenha dançado pastoril na infância, não me ofende de nada. Mas ele aí deu o prédio. Aquele prédio custou 104 mil qualquer coisa, eu não me lembro do dinheiro da época. Me lembro que na mesma época o Tribunal de Contas, o Jorge Assunção fez o Tribunal de Contas, custou 309, eu dizia, pô, você vai fiscalizar minhas contas, vai passar mole, que eu gastei um terço do seu, pô. Então, era tranquilo e aquilo não custou um tostão ao Estado, foi tudo pago pelo governo federal. Nunca mais pisei lá. É um compartimento da vida. Fui para a Câmara, me elegi, 24 anos de Câmara. Não vivo perambulando lá, tem uns caras que não desencarnam. Eu acho que cada etapa é uma etapa da vida. Eu quis sair da política, isso eu disse a pouca gente, já estava cansado. Você não tem família, não tem coisa, eu nunca tive, sou plantador de cana, antes de ser deputado, e continuo plantando cana até hoje, vivo de cana. A cana sempre me deu muito mais subsídios financeiros do que essas outras coisas. E tem gente que desencarna de Brasília. A coisa que você mais encontra lá é ex-deputado, ex-senador, ex-isso, ex-aquilo. Como foi, Nuno, chegar ao primeiro mandato eletivo? Como foi? Foi tranquilo, porque, quer dizer, tranquilo em termo. A eleição era diferente. Antigamente, na época do governo militar, eles faziam, os milicos, para não perder a eleição, faziam a eleição indireta. Os governadores eram eleitos pela Assembleia. O Guilherme foi eleito pela Assembleia, o que não impediu de ser, na minha visão, sem nenhum constrangimento, o melhor governador que Alagoas já teve. Pena que é muito no passado. Se fosse hoje com rede, com internet, com não sei o que, com vocês, o coco era outro.
né? E nós tínhamos um diálogo fácil, eu conversei essas coisas antes, a gente fez um mandato muito bom, o que me deu um espaço. O falecido Arlindo Chagas, que era um cara muito engraçado, não sei se vocês já ouviram falar nele aqui, era uma espécie de boca do inferno, dizia tudo quanto é inconveniente, mas de uma forma muito engraçada. Minha mulher tem horror a ele, porque uma vez antes da eleição, ele fez, pô, esse cara, o cara que mais cobrou imposto no Brasil quer ser candidato, pô, já viu o cobrador de imposto ser candidato? O cara decente, não tem nenhuma bolinha lá, disse assim mesmo, irreverente. Quando eu me elegi, eu digo, e aí, Arlindo? Ele disse, você me desmoralizou. Ele falava assim, vaticinou, e foram 9 candidatos secretários da Fazenda, só que quem se elegeu no país foi eu, na época, porque realmente não é uma coisa. Mas a gente fez muita coisa. Primeiro, pagava todo mundo, estava tudo certo. Segundo, fizemos naquela época a ITT Banco, eu inventei um cheque-salário. Cheque-salário, o servidor ganhava um cheque mesmo, extremamente aceito em todo canto, não tinha problema de nada. Mas para fazer cheque-salário, você imagina que bolia na autonomia da Secretaria de Administração, de não sei de quê, cada dono de cada seu condado, se não é o Guilherme dizer, o Nuno faz e acabou o assunto. Fizemos uma conta única, o dinheiro era todo no Banco do Estado, em vez de estar dispersando, cada secretário tinha o seu banco, era tudo no Banco do Estado, que rendia para o Estado, e assim foi feito. Mas cada isso era uma guerra. Eu me lembro de episódios com a Assembleia, até com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tinha na sua presidência, na época, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, pai do Alfredinho, que é deputado federal, que era um homem que tinha sido meu professor no último ano, homem austero, decente, e eu fui lá negociar, meter o tribunal na conta única. Ele achava, ele dizia que era primo de minha mãe, de minha avó, de não sei de quê, da avó materna da outra avó. Eu dizia, primo, olha, não dá, isso aqui não dá para o tribunal. Não dá para fazer, entendeu? Porque eu não vou botar o dinheiro do tribunal dentro do Banco do Estado. Eu digo, doutor Fredo, você foi meu professor de finanças, pelo amor de Deus. Em vez de lhe dar o dinheiro, lhe dou uma ordem de saque. Como o senhor não gasta tudo no mesmo dia, nós vamos aproveitar muito o dinheiro que você não gasta, mas na realidade eu vou transferir para o tribunal mais dinheiro do que o que ele recebe, porque hoje eu tenho que tirar do caixa e passar para você, eu vou dar um vale com um limite muito maior e vou ganhar a ociosidade do seu dinheiro que não ganhou nada. Mas ele era ranheta, foi para lá, foi para cá e levantou-se e fez. Secretário, quando subiu o Tonho chamou de secretário, eu digo, pois não, presidente, o tribunal não entra na conta única. Doutor Fredo, repara o que é que o senhor está dizendo. O tribunal não entra na conta única. De contrato seu advogado, porque ela já entrou. Às 12 horas de hoje ela está na conta única. O senhor está saindo, nem um tostão no cofre. Repense bem no que é que vai fazer. E fui embora. Ele ficou vermelho. Outro dia eu estava vendo fotos velhas da inauguração da Secretaria de Fazenda. O primeiro que está era ele. E depois pediu desculpa. Ele era um homem orgulhoso. Peço desculpa, porque realmente foi muito melhor para mim, como você dizia. Mas até você convencer jumento que você não é coelho, dá uma dificuldade da gota. Zé Tomás, chegou na Câmara Novinho. Federal. Qual foi o grande desafio ao chegar na Câmara Federal? Que era o fim do governo federal, o governo Figueiredo, e nós fizemos um movimento no PDS. E brigamos com o Sarney. A turma que ele comandava, e nós fizemos um troço, que foi o Isaac, um jornalista de Brasília, que batizou a Frente Liberal, porque não tinha porra nenhuma. O que era aquilo? Batizaram, a mídia adora isso, né? Batiza, dá uma nomenclatura. Aí já tinha o nome, a Frente Liberal. Aí nós éramos uns 40 deputados e tal, 30, começo 30, os fundadores são 30, eu sou um deles, ainda tenho os documentos. Fizemos e decidimos. Disputamos a eleição dentro do PDS, fizemos 30% da bancada, Marco Maciel voou, e outros, porque era por ordem alfabética. Sarney não perdeu por um voto, você não voava também, e aí eu fui para lá, e fomos todos, aí brigava-se dentro do partido. Como eu sempre tive facilidade para falar, eu preguei isso no Brasil inteiro, em todo canto, e tererê. Isso deu um destaque muito grande. Depois, a frente
mudou-se para apoiar as diretas já. Eu fui da linha de frente das diretas já, quando vejo uns retratos. Em alguns eu estou, no primeiro, que foi em Goiânia, eu estou. No de São Paulo eu estava lá, mas tinha tanta gente mais ilustre ali na frente que eu não apareço e tenho saudades. E foi uma campanha fabulosa. Só que nessa época, no cenário político, o Ulisses jogava na eleição direta, ele achava que passava, e o Tancredo achava que não passava. E se reservou para se a eleição fosse indireta, que a gente conseguiu empurrar o colégio eleitoral, onde o milico ganhava mole, mas dessa vez não dava. E a gente fechou com o Tancredo. Quando e o Tancredo e o Ulisses eram duas figuras espetaculares, homens sérios, belos políticos, mas de estilo completamente diferente. O Ulisses achava que a Constituinte iria consagrá-lo, esse negócio todo. O Tancredo tinha uma outra visão, a visão mineira. Mais tranquilo, mais equilibrado. Conversar, fazer negócio, ele tem uma história dele que não dou que come metade do programa, mas é a cara dele. Eu ainda vou escrever alguma coisa, se fizer, e vou botar a maneira deles. E fiquei muito amigo dos dois e mais do doutor Tancredo. Pronto, depois deu no que deu. A direta não passou, mas estava plantado o fim do regime. Né? Quando passou na Câmara, foi aquilo, o Tancredo se elegeu. O Jorge Baixo Moreno, que era um grande repórter da época, amicíssimo do Tancredo, me disse, olha, faz o troço direitinho que você pode ser o líder do governo. Eu digo, onde é que você tirou essa ideia? Eu digo, não, eu conversei com o doutor Tancredo, ele gosta muito do seu discurso. Isso, aquele menino, ele tem, além de tudo, uma coisa muito importante, que ele não é mineiro, porque se ele escolhesse o mineiro, o resto das federações de mineiro é aquela questão de mágoa. Mas isso fica no âmbito das coisas pessoais, isso jamais foi tratado com ele, morreu, acabou-se, e aí deu nisso. Deu nisso que todos conhecemos. E daí para frente foi uma sucessão de pequenos e grandes desastres. Por que José Tomás Nonô não foi constituinte nota 10? Porque a nota 10 é a homologação da subserviência ad ditame. Você tem que entender a Constituinte como ela foi feita. Repare bem. Boa parte do pessoal que foi perseguido na ditadura militar, perseguido, principalmente a elite intelectual que foi perseguida, trouxe para a Constituinte uma visão de preso político. Veja bem. Tinha muito ranço, muito ódio ainda? Não é ódio, mas tinha, vamos dizer, nem ranço. Tinha experiência. O sujeito viu o que é um instrumento autoritário na mão de um governo autoritário. A merda, me desculpe a expressão, que dá e não tem conserto. Então, o sujeito que passou 5 anos... Veja bem, vamos dizer, o PSDB. O PSDB era o partido acadêmico por excelência. Fernando Henrique foi perseguido. Zé Serra, meu amigo, fez campanha política para ele aqui, para presidente. Passou 2, 3 anos no Chile. Era uma coleção disso. E eu vou ver, veja como é que não dava para ter a 10 mais na frente. Eu fui o único alagoano que trabalhou realmente na feitura do texto, porque eu fui presidente da Comissão de Organização do Estado. A Constituinte tinha um monte de gente que não era parlamentar, tinha psiquiatra, tinha tudo do mundo. Tinha de tudo que você possa imaginar. E todos os lobbies institucionais, estou falando lobby no sentido positivo, que eu sou favorável a lobby. Não acho que isso não é nada demais. É como nos Estados Unidos. Apenas você tem que botar um crachá que é lobista. Porra. Não dizer o que defende. Não vem dizer que é bispo da Igreja Universal e está dedicando a salvação da alma. Uma pitomba. Está trabalhando para a salvação do cofre, que é outra coisa. Então, repare bem, veio muito marcado por isso, sobretudo nessas elites pensantes. E vinha uma turma do sindicato, tanto que o PT é inexpressivo na Constituinte. Era pequenininho, me chamaram para integrar 2 dos petistas ilustres, o Hélio Bicudo, que era promotor como eu, e o Florestan Fernandes, os 2 de São Paulo, fizeram tudo para ir para o PT. Pô. Eu digo, não dá para mim. Esse negócio eu já joguei a bola ideológica há muito tempo. E no meu estado o PT não existe, não existia. E devia continuar não existindo. É outro problema, mas não existia. Aqui é outra conversa, né? Me lembro aí que o Zé Disseu, a gente tinha sido, eu conheci o Zé Disseu no Congresso da Ibiúna, mas era uma política paulista, distante, conversamos, depois ele se elegeu e veio conversar. Eu tenho um monte de bilhetinho dele guardado, muito interessantes.
Eu presidi a Comissão da Constituição e Justiça no processo de cassação do ano dos orçamentos, foi um dos grandes escândalos da época, mas um escândalo que quem conhece o bastidor tem outros escândalos que nunca aflorou e não interessava à época a sociedade atual aflorar. Tanto que eu me aborreci, tanto que saí de lá, que era a comissão depois que acabou o meu mandato, fui para Relações Exteriores. E foi pior, foi aí que entra o Bolsonaro, mas aí é outra conversa. Então, repare bem, para mim não teve problema, eu me acomodei automaticamente, eu sabia mais ou menos como andar lá, meu pai me deu bons conselhos, que passou 10 anos lá, vários dos constituintes, vários dos deputados, que eu sou de um mandato antes da Constituinte, né? Eu fui para 83, a Constituinte, e 86, na eleição seguinte. Mas eu lá sabia andar. E isso me ajudou muito. 6 vezes deputado federal. Que eu saiba, ninguém tem esse mandato, não. Como chegou a presidência da Câmara no colo de José Tomás Nonô e o episódio Severino Cavalcante? Foi isso. O Severino não era... Se não fosse a burrice do PT, o Severino não tinha sido presidente da Câmara nunca, nunca. O Severino era um sujeito simplório, foi prefeito aqui de... Como é o nome? É bem pertinho do Rio. João Alfredo. Foi prefeito de João Alfredo aqui em Recife. Era uma figura bonachona, aquele cara gordo que ninguém liga, tererê, mas fisiológico. Ele já tinha sido de uma secretaria, que tem secretaria na Câmara, que é só fazer favor, cuida de imóvel, cuida de não sei de quê, cuida de passagem. Bom, ele passou por essa coisa. E aí a turma de sacanagem disse, não, o candidato é Severino. Vieram atrás de mim, eu digo que eu gosto muito de Severino, mas eu voto politicamente, eu tenho que ver como é que vai ser esse negócio. Aí o PT, que faria o presidente tranquilamente, brigou e rachou. Saiu com 2 candidatos, um de Minas, outro de São Paulo. Né? Lula, como sempre, manobrando de uma maneira anfíbia. Ele não gostava do candidato de São Paulo, que era paulista, e conhecia ele muito bem, que tinha sido advogado de sindicato, e tinha horror a ele por conta disso. Então, aparentemente apoiava e, na prática, torceu pelo menino de Minas. Mas, veja bem, por mais força que tivesse o partido, não tinha para fazer 2. Fracionou. Dois candidatos e elegeu um deles. Rachou. O que aconteceu é que, quando rachou, a turma descontente, a eleição é em 2 turnos. No primeiro turno, o Severino não ganhou de jeito nenhum. Mas quando rachou, os descontentes... Aí foi uma maré de descontente. Todo mundo que era descontente votou no Severino. Quem tinha raiva do governo votou no Severino. Quem tinha raiva do presidente da Câmara, quem não queria Michel Temer, esse troço, votou todo mundo no Severino e o Severino ganhou a eleição. Nessa altura eu já era vice, porque a eleição de presidente é um pouquinho depois da eleição geral. Eu era vice-presidente, fiquei lá e fui vice dele. E, na prática, eu passei 4 anos administrando a Câmara. Não, vamos dizer, como político, mas isso me permitiu conhecer toda a casa bem. Na época, a oposição tinha 73 votos. Quando eu fui candidato a presidente depois, eu tive 243, não me lembro direito. Eu tive votos do PT, do PSOL, de todas as coisas, porque eu tinha um respeito e uma amizade. Eu sou brincalhão, quem me conhece, às vezes, na televisão, tem umas mulheres que conhecem depois, faz eu não votava no senhor, não, que o senhor era bravo. Eu aprendi, vamos falar mais devagar, que as pessoas confundem que você está com raiva, não é isso. Me dava bem, tive muitos votos lá por causa disso. Perdi a eleição para o Aldo, que é meu amigo pessoal até hoje. Tanto que, quando acabou a eleição, esse negócio da eleição, eu acho que o cara perde por anemia eleitoral. Eu, por exemplo, não gosto de Lula, não gosto dos processos de Lula, acho que o processo de escolha foi espúrio, mas jamais falei da urna. Jamais falei da urna. Quando eu perdi a eleição aqui, eu queria sair da política. Eu digo, eu tenho que inventar uma maneira de sair de forma elegante. Foi quem ainda está sendo. Aí fui. Não, mas antes tem as conversas. Você não quer saber o que ninguém sabe? Conversamos eu e Théo Vilela. E João Tenório, cunhado de Théo Vilela. Eu digo, se você quiser, eu saio para o Senado com você. Eu não quero ser mais deputado, porque eu acho difícil eu me eleger, muito difícil. Mas eu preciso sair de política de uma forma elegante. Se você renuncia, o pior erro que você pode fazer na vida é renunciar. Porque o eleitor que você votou, ele acha que foi traído por você. E não lhe perdoa nunca.
É um voto de confiança, é o seu artilheiro que faz gol todo jogo e, de repente, o cara diz, não jogo mais, espera aí, mas o senhor não entrou, pererei, como é que não joga mais? É o cara que lhe promete esse microfone e, depois de 2 meses, porque você disse uma coisa qualquer que não agradou, ele toma o microfone, você não pode gostar. Então, eu digo, quero ser candidato ao Senado. Aí o Tadeu disse, não, mas eu tenho um acordo com o Ronaldo. Eu digo, ótimo, vote em Ronaldo. O Ronaldo é o governador, pode ajudar você. Agora eu vou me juntar com o João Lira. Eu não gosto de João Lira, não me dava com o João Lira, não tinha problema nenhum, tinha problema de empresa. João Lira tinha usina também lá em Coruripe. Tentou me seduzir de todas as formas, oferecendo muito mais dinheiro que a Coruripe, e eu nunca aceitei, porque nunca gostei muito do estilo. Tinha minhas alianças financeiras, quer dizer, de cana, de agricultor, com usina que estou nela até hoje. Eu gosto de ser fidelizado. Bom, aí João Lira convidou e eu fui sair. E na minha cabeça era simples. Primeiro, não estou saindo. Segundo, se por um aborto João Lira ganhar a eleição, eu sou senador. Se João Lira não ganhar a eleição, ninguém pode dizer que eu fugi da raia, eu corri. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me lembro que no dia imediato da apuração dos votos, eu fui fazer o que faço. 5 horas da manhã eu estou na praia. Se quiser me pegar, é só olhar ali no calçadão, o povo ri, para, conversa, é uma bela maneira. Aí a menina da Gazeta, por coincidência, estava lá. Disse, o senhor, quer que o senhor acredita a sua derrota, o senhor foi vitorioso e tudo? Eu digo, há uma doença chamada anemia eleitoral. Faltou voto, ponto final. Se tivesse voto, me elegia. Não tive voto, simples me assim. elegia. Mas eu penso assim, eu não digo assim, é o que eu penso. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, tchau e benção. E foi isso que aconteceu. Fui cuidar da minha vida e continuei, maior era presidente de partido, continuei fazendo os trabalhos políticos. Depois do próprio Theo, quando o Vanderlei não pôde ser o vice dele por questões da legislação eleitoral, eu fui vice do Theo, nos dei muito bem. Como o Vanderlei é dos meus grandes amigos, gosto muito de tudo. Tranquilo, eu admiro a competência. O Vanderlei é um sujeito extremamente competente. E o Theo foi um governador hábil politicamente, mas ele é indeciso, ele demora às vezes para decidir. Faltava pulso? Não sei, não. Essas expressões são muito... Tinha pulso para as coisas, não tinha para as outras, mas é do jeito dele. Eu sou compadre do irmão mais velho dele, que morreu, Zé Apricha, padrinho da minha filha mais velha. Eu fui advogado da Seresta, da usina, fui eu que fiz, e brinco muito, fui advogado do senador Teotônio até depois que morreu, porque ainda cuidei do inventário. Toda vez que eu tenho, eu digo, você é rico por minha causa, eu cometi um erro, ele é rico, só nem sei o quê, de brincadeira. Mas sempre carei isso profissionalmente, então a carreira foi... Pouca gente, me lembro que no 6º ano, no 6º mandato, a gente brincando, eu me lembro com o Oswaldo Coelho, disse, não, nós somos quanto aqui com 6 mandatos ou mais? Se não me falha a memória, eram 18 em 513, com 6 ou mais mandatos. Quem tinha mais mandato primeiro era o Ulisses, mas o Ulisses morreu naquele desaparecimento lá do helicóptero. Quem tinha mais gozado era Henrique Alves, filho de Aloysio Alves, lá do Rio Grande do Norte, que foi presidente da Câmara também. Dodô, chegando à Câmara Federal, você se depara com a figura chamada Jair Messias Bolsonaro, que foi seu colega de Câmara. Ele é que chegou e deparou-se com a figura Zatubás Nonu. Ele veio ver depois. Ele foi colega meu, estou dizendo de brincadeira só para situar, ele foi meu colega dos 4 últimos mandatos. Eu passei 16 anos. Quando veio a candidatura de presidente, que veio dele e de Lula, eu digo, mais do que um telespectador comum, eu fiz parte da história, não fui testemunha ocular, é membro, conheço esses bichos. Lula conheço desde a época que era advogado de Teotônio, que ele esteve aqui ainda como líder sindical para conversar com o Teotônio. Não gostei da conversa. Quando saiu, o senador, o que é que você achou? Eu não posso reproduzir as expressões que não são adequadas para o rádio. Eu digo, esse é mais um, aba do olho. E 30 anos depois, continuo mantendo a mesma opinião. Aliás, piorou um pouco. Então, esse é Luiz Inácio. O Bolsonaro, eu tenho as fotos com ele, com tudo, de deputado, trabalhar junto, porque eu quando saí da Comissão de Constituição e Justiça, fui para a Comissão de Relações Exteriores, que era, digamos, a comissão dos deputados que não precisavam de determinados artifícios no exercício do mandato para se eleger. Não precisava de emendar.
que nem eram do jeito que são hoje. As secretas? Não, nem secretas ou abertas. Hoje, cada deputado federal e cada senador tem 50 milhões de reais por ano. É um modelo de perpetuação do poder. Eterno. Qual é o sujeito... Não sei, procure o radialista mais notável que vocês têm aqui na mesma profissão, ou o cara mais notável, ou o sujeito maravilhoso, o médico de maior clientela, bote o que quiser. Como é que enfrenta um sujeito que gastou durante a campanha, oficialmente, durante o mandato, 200 milhões de reais em determinados municípios? Você não ganha nunca. Mas eu estou falando de outra época que isso daí não existia. Eu vou para lá, aí era o Motor, era o Gabeira. Gabeira é meu grande amigo, dei uma entrevista a ele aqui, uma vez numa TV dessas menores na época, longa, ele veio fazer, já depois de deputado. E o PT tem quadros muito bons, a esquerda, a dita esquerda, tem quadros muito bons, que lamentavelmente são os que aparecem menos. Eu estudei jornalismo também, larguei no 2º ano no Recife, não dava para fazer direito, jornalismo, namorar, tocar violão e ser presidente de diretório. Não dava. Era muita coisa ao mesmo tempo. Era muita coisa. Aí eu fui abdicando e lamentavelmente, eu abdiquei de jornalismo e gostasse muito. Mas me lembro que tinha um professor do 1º ano, não me lembro mais do nome dele, que fazia: meu filho, aprenda logo. Isso foi logo no começo. Notícia boa, notícia ruim. A frase é dele, eu me lembro até hoje. Notícia boa é notícia ruim, né? Você pode ter um sujeito maravilhoso. Aí caiu um avião, morreu por cabuça. A notícia é o avião que caiu. A notícia agora é Trump. E podemos falar 10 horas sobre Trump. Lula, inclusive, fez Lula esquecer o seu marketing político voltado 100% para botar o Bolsonaro na cadeia. Ele agora quer botar o Trump na cadeia. Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas... vai ser muito interessante, porque o Bolsonaro só fica o Bolsonaro. Botar o Trump vai dar um prejuízo para 200 milhões de habitantes. Qual foi a figura que lhe encontrou e vocês se encontraram e convergiram lá na Câmara? Muitas. Bolsonaro, Dodô, qual a sua impressão quando você encontrou com ele na Câmara, que você tratou com ele como colega da Câmara Primeiro, a Federal? gente não ligava muito, porque deputado de primeiro mandato, via de regra, eu já fui, com a diferença que eu fui numa efervescência política, no fim do governo militar, e dá para você aparecer na primeira pernada. E se você se expressa bem, a mídia gosta. Eu sempre tive total cobertura, eu nunca tive uma notícia negativa em 24 anos de deputado lá. Me lembro que a Veja, quando a gente se elegeu para a mesa, deu uma reportagem que esculhambou tudo, não ficou banda de ninguém, só livrou a cara do Zé Tomás, mas ainda com a pequena perfídia, que botaram aqui: o deputado Nuno, orador brilhante, não sei o quê, conservador, não sei o quê, e ainda não se apurou nada contra ele. Teve um ainda didático. Isso mesmo, notícia boa é notícia ruim. Eu entendo isso e respeito. Cada um faz o que quer. Então, não houve assim uma ideia. Nós tínhamos... O primeiro aglomerado foi esse. Eu fui o primeiro deputado de oposição que o Figueiredo recebeu. O líder do PFL, do depois PFL, da Frente Liberal, era o deputado do Espírito Santo, pai do hoje senador, que era o Ferraz, Teodorico Ferraz. Mas o Figueiredo detestava ele, porque achava que ele era ladrão. E os milicos, de uma maneira geral, tem poucas virtudes outras, mas não se conhece furto direcionado desse povo. Você vê, o Geisel é o homem que entrou na presidência da República, mandou no país e saiu pobre. E eu tive reuniões com esses militares todos por outra coisa, por causa dessa comissão. O Bolsonaro, ele veio e ele era daquilo que popularmente a mídia chamava a bancada da bala, que não é muito justo, mas é o pessoal que veio via de regra da área militar ou de área de segurança. Tem um deputado de Brasília que é meu amigo até hoje, foi candidato a governador, perdeu, que fez seu treinamento aqui em Alagoas. Adoro a polícia de Alagoas, aprendi muito lá. Eu digo: não diga o que você aprendeu. Ele morre de rir. Não, aprendi tudo que é útil. Esse é da direitona mesmo, doente. Mas é uma figura agradável, simpática. E o Bolsonaro veio. O que espantava do Bolsonaro é que ele veio com uma votação extraordinária, mas a gente fica olhando os novos, todo mundo, a mídia e todos nós. Não se aproveitava nada do que ele dizia, nada. Na segunda eleição, ele foi o mais votado do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. E a atuação era aquele negócio... Como se explica, Dudu? Como é que se explica? Veja, é porque a mídia tem uma mania de usar a palavra carismático
de uma forma absolutamente equivocada. Carismáticos são pouquíssimos líderes. Ele é carismático. Se você for olhar virtude por virtude, as virtudes são muito poucas. No entanto, ele é. Ele começou verbalizando, e eu acho que ele sacou, antes de todo mundo, a possibilidade de derrotar a esquerda, que até então vinha de Lula, vinha de Fernando Henrique, em modalidades, vamos dizer, de intensidade da cor, mas vinha dessa banda. E ele sacou que podia enfrentar e podia ganhar. Aí, campanha. Campanha é como jogo de futebol. Você sabe como começa, né? Até na Bahia, os santos são cautelosos. O Senhor é do bom fim, não é do bom começo, não. Você não sabe como termina. E o fato é que ele conduziu a campanha daquele jeito, levou aquela facada absurda, aquele é um crime, aquele é uma barbaridade, mas a barbaridade poupou os brasileiros de ver com muita clareza o discurso repetido. E o discurso dele não era um discurso denso. Ele é despreparado, Nuno? Não sei, eu acho que ele tem uma maneira diferente, ele é um sujeito diferente. Eu acredito que ele é honesto, acredito piamente. Agora, daí a ter juízo, mas ele é humilde, repare bem, ele não é arrogante, é uma coisa engraçada, apesar de ser mal criado, confunde malcriação com arrogância. Tudo que ele não sabia, ao contrário de todos os outros governantes que eu convivi e que conheci, ele fazia questão de dizer que não sabia. Por exemplo, ele pegou o Ministério da Economia, que é a chave do governo é o secretário da Fazenda. Pergunte quem é o secretário da Fazenda, esse é o que manda em metade das coisas. Em alguns Paulo casos, Guedes manda resolve. É com o Paulo Guedes, não é resolve, é com ele não dava nem palpite. O Tarcísio, que fez uma gestão brilhante num ministério difícil, encrencado politicamente, visado, porque lá é que se fazem as coisas, irrepreensível, ele fazia, fala com o Tarcísio, deixa com o Tarcísio. A menina de ministra da Agricultura é excepcional. Compare os homólogos com os atuais e você vê o tamanho da diferença favorável a ele. Ao mesmo tempo, ele tem as Damares da vida, que não resistem ao eletrocefalograma, e outras coisas semelhantes. Tem o astronauta esteve comigo várias vezes, atrás, fazendo os lobbyzinhos para poder a NASA botar ele no ar. É uma figura agradabilíssima, mas a cabeça dele ainda está entre a Lua e Marte, está lá em cima. Quando se foi candidato a senador em São Paulo, ele tinha sido candidato a deputado federal, fez 5 mil e poucos votos. Ele está doido. Senador por São Paulo, e por aí vai. Quer dizer, ele, ao contrário de Lula, queria que os seus brilhassem. É parecido com o que Guilherme fez aqui. Todos os secretários de Guilherme se elegeram deputados. Deputado federal, Fernando Collor, Nelson Costa, que já era Zé Tomás Nuno, deputado estadual Zé Bandeira, Zé Medeiros, Zé Bernardi, até Miguel, que era voador, irmão do governador, se elegeu, que dirigia um órgão de municípios, dessa coisa. Todos. Ele permitiu que os seus ministros desenvolvessem as políticas dele. Então, como ele teve muita felicidade na escolha de alguns ministros, e o coeficiente de ministro ruim dele foi menor do que o dos outros, e de gatuno não apareceu nenhum, isso é que é singular no governo dele, nenhum. Não é? A acusação que se faz são aos filhos dele. Eu uma vez brinquei, eu digo que quem tem 3 filhos dessa marca, eu brinquei com a Jandira Fegali, que é minha amiga do PCdoB. Eu digo, Jandira, vocês são absolutamente dispensáveis, estava ela e Renildo. Porque quem tem 3 filhos daqui, ele não precisa de vocês na oposição, pô, ele tem oposição em casa. Por que é que precisa de mais gente? E é isso mesmo, e o que eu digo, eu acho. Ele nunca foi brilhante, ele foi para lá para defender os militares de pequena patente. Aí uma opinião pessoal, não posso externar como verdade absoluta, mas acho que os militares de alta patente não gostam dele. Nunca gostaram. Por uma razão muito simples. Todos nós temos valores fundamentais. Eu nunca enchi ficha de hoteleira como deputado. Eu encho como procurador de justiça, que é o que eu sou. Por concurso, por mérito, não tem nada a ver. É isso que eu sou e é isso que eu sou mesmo. Então, ele lá era aquela coisa. É difícil você perguntar, isso você já me perguntou, como é que ele conseguiu? Eu acho que ele teve essa sacada e é carismático.
Aquela facada que ele levou, paradoxalmente, levou para ele os olhares que ele até então não tinha. Quando é que foi feito um atentado contra o presidente? Isso era uma prática colombiana, não era nossa. Mas isso chama, ele aí passou a ser muito visto, já estava crescendo, e aí foi embora. Porque ficou claro que era preciso matá-lo para ele perder a eleição. Mas veja como ele é tapado. Depois de eleger, isso eu conversei muito com o Onyx, que era ministro dele. Eu digo, meu amigo, manda esse homem calar a boca. Ele está discutindo a urna numa eleição que ele ganhou por 10 milhões de votos. Eu faço um programa aqui com você hoje e suponho que eu converso com vocês e que é um sucesso absoluto. Em vez de dizer do sucesso que foi o programa, pergunta hábil, tempo generoso, não, aqui a água não estava suficientemente gelada, isso está errado. É o que ele fez, ele tinha um governo para mostrar, sobretudo da Cristina, da agricultura, do próprio Paulo Guedes, que tinha um rumo até então. O Brasil teve um ministro da Fazenda excepcional, que é o pai dessa menina da Globo, que é a correspondente lá no Malan. Pedro Malan era um puta ministro, mas era um homem tímido, não falava nada. Quando ele queria conversar com alguém, ele chamava de noite. Eu cansei de ir para a Secretaria da Fazenda, ele de manga de camisa no Ministério, às 10 horas da noite, ele vinha pedir informação sobre açúcar, que ele não entendia nada, umas coisas que ele não sabia de Nordeste. E ele é um cara admirável, mais discreto. O outro não, o outro botou a sirene na cabeça e disse o bom era igual o Simas, o bom sou eu, e era mesmo, e tinha que vê-lo. Quando ele não discutiu já, ele não vendeu as obras ou a política do Paulo, que era bom, ele não vendeu a do Tarcísio. O Tarcísio tinha obra em cada biboca desse país. A Helena, ministra da Agricultura, era brilhante, é brilhante. As pessoas não conhecem ela de perto, eu conheço, ela tem um filho excepcional. E nunca foi gigolô dessa infortúnio pessoal. Ela trata com muito carinho, trata com muita delicadeza. Uma mulher para comandar a bancada ruralista da Câmara, não é da minha época, tem que ser boa, porque não existe bancada mais rebelde do que os famosos ruralistas. Porque o cara é senhor da sua fazenda, é CEO da sua empresa, está acostumado a mandar e fazer as coisas do jeito que ele acha bom para os negócios dele. Você administrar... A bancada hoje deve ter um incêndio desse tipo, não é fácil, não. Zé Tomás Nonô, não discutiu. Preso político, Zé Tomás Nonô do PFL, do DEM. Zé Tomás Nonô se considera um homem de esquerda ou um homem de direita? Me considero homem livre, sempre fui. Quando eu vim para aqui, tribuna livre, eu digo, é aqui comigo mesmo, porque onde não tiver liberdade, a gente cava. Quando o Melico mandava, eu me surgi. Tem uma foto do Jornal do Comércio desse tamanho, entrando na borracha, uma cacetada que não tinha tamanho, estava inaugurando os cacetetes de família. Nunca andei no Recife com menos de 100 bolas de gude no bolso e uma peteca. Sabe para quê? Porque quando a polícia vinha em cima da gente, vinha de cavalaria, jogava aquela chimba, o cavalo pisava na chimba, era aquela. Se fosse hoje alguém, algum promotor defensor do direito dos animais, ia me processar, não por ser subversivo, mas por fazer mal ao cavalo. Esses são os tempos atuais, não são os meus. Mas o Zé Tomás Nonô é em nada diferente do daqui. Minha mulher foi fazer uma consulta em Jundiaí com um especialista de não sei o que para lá, foi num táxi, num Uber, do negócio da vida dele, aí falando de política, ela disse, olha, aqui nós estamos já chegando, que nós estamos em Biúna. Ela disse, Biúna? Meu marido esteve aqui em Biúna. Ele disse, tem um monumento. Ela disse, eu vou fazer a consulta médica, vou voltar com o senhor, você vai me lá. Aí levou, disse que tem um monumento lá daquele tamanho, com todos os 1.000 presos, 800 homens e 200 mulheres, só que os homens foram para o Carandiru. E anos depois, tem um episódio bom para a gente rir um pouquinho, a Câmara de Vereadores de São Paulo fez uma homenagem ao Itaú, ao velho dono do Itaú, como é o nome dele, meu Deus do céu? Setúbal, Olavo Setúbal. Aí foi uma caravana de políticos, Antônio Carlos ligou para mim e disse, eu tenho um negócio para conversar com você, ele era ministro. Então, a gente conversa num aviãozinho, eu tenho que conversar, mas vamos para o negócio de Setúbal. Você tem algum problema com Setúbal? Eu digo, não sei nem quem é, nem sou cliente do Itaú. Aí fizeram a reunião no Maxud, que era o hotel da moda da época. Estava um monte de gente e no meio o ministro das Relações Exteriores, ex-governador Miguel Abreu Sodré, que era um homem vaidoso, pomposo. Esse era magnífico, devia andar com uma coroa na cabeça. E chato pra cacete. Aí todo mundo junto,
Aí vai para lá, vai para cá. Eu digo, ministro, eu já fui seu hóspede quando o senhor era governador de São Paulo. Então o cara já olhou para mim e disse, já sei que vem presepado. Eu digo, o que é que foi? Eu não me lembro, Nuno, você foi meu hóspede? Não me lembro, não. Aonde que eu lhe recebi? Eu digo, no Carandiru. Passei 60 dias lá preso. Rapaz, ele ficou vermelho. Eu sou daltônico, não enxergo bem a cor. Mas ele ficou vermelho. Aí a turma caiu na gargalhada. Mas o que caiu na gargalhada era a fina flor da Câmara, do Senado, de todo mundo. Ele não gostou muito da piada, não, nem eu. Eu digo, fui a forra desse filho da peste muitos anos depois. Mas sempre levei isso com leveza, não sei ranço, sei coisa nenhuma. Zé Tomás, pós-período redemocratização, Collor, Itamar Franco, Fernando Collor, Lula, Dilma, Michel Temer, Fernando Henrique. Já disse Fernando Collor Bolsonaro. Estou brincando, que é para não ter duas vezes. Quem foi, para você, o melhor e o pior presidente pós-redemocratização? Veja, o melhor, objetivamente, se for sob o viés administrativo, o Bolsonaro, por incrível que possa parecer. O melhor, lato sensu, Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique era um estadista. O Fernando Henrique podia fazer o discurso para fora, a conversa, era respeitado pelo que tinha dentro da cabeça. E ele era um homem inegavelmente inteligente, muito simpático no trato, muito hábil, e fez algumas iniciativas muito interessantes. Por exemplo, a bolsa a origem dessas ajudas, etc., estava vindo do governo dele, com Vale Gás, não sei o quê. E o cartão número 1 nós achamos na campanha política de São José da Tapera. Eles eram meus eleitores, o Jaba, que ainda hoje é o prefeito da Tapera. Nós fomos lá, fizemos uma entrevista com a mulher Consegue. Foi no dia da enchente aqui. Eu era vice-governador já e o Theo me pediu para comandar aquele negócio da enchente, mas eu sobrevoei na volta e lá houve um fato que retrata bem. Graças a Deus os políticos paulistas não são muito bem sucedidos, não, porque o Serra chegou lá no meio da gravação, trouxe todo mundo, ele falando com a mulher, no meio da gravação, já todo mundo, as equipes dele, entra uma velhinha, fez, doutor, eu quero o Vale. O Serra nunca viu isso. Disse, o quê? O Vale, eu quero o Vale do Bujão, eu quero o dinheiro do Bujão. Isso no meio da gravação, o Serra duro. Aí levantou a cabeça e disse, não, que negócio é esse de Bujão? Eu disse, depois eu lhe explico. Olha, minha filha, venha para cá que o prefeito resolve a sua vida, mas saia daí agora, se aqui é um programa de terror, a senhora vai virar uma bruxa. Ela aí saiu de lá, brincando. Continuamos o programa. E o Zé impressionado. Quando acabou o programa, ele veio de novo. Ô, Nuno, o que é? Que é esse negócio de bujão? Não, rapaz, que os políticos aqui, principalmente os prefeitos, dão bujão de gás. O salário que você paga ao bravo povo nordestino não dá para comprar um bujão de gás. Então, aquilo ela queria que você metesse a mão no bolso e tirasse um bujão de gás, que eu não sei. E é assim, é. Eu digo, você é um paulista especial, você é absolutamente convencido que vaca põe litro de leite em Tetra Pak. Não é assim, aquilo não passa no útero da vaca. E o leite sai da teta. E de teta você entende. Aí acabou a conversa. Aí vamos para o helicóptero, foi em cima da cheia. Ele disse, rapaz, eu digo, vai ter que arranjar dinheiro para essa cheia daqui. E a gente depois foi tomar conta dessa reconstrução. Essa reconstrução me rendeu um convite de Eduardo Campos. Eu fui colega de Arraes e colega dele. E eu tinha um tio, morreu ano passado, casado com a irmã da minha mãe, que era Rui Carlos Arraes de Alencar. Não precisa saber que era pernambucano cearense, dali do limite. Que era o presidente do sindicato bancário na época da Revolução de 64. Levou umas 200 cadeias, meu pai era deputado na época, mexia um pauzinho e tal, ajudava, soltava, ele prendia de novo. Minha avó morreu lá em Brasília por conta disso. Nós não temos boas recordações de sistemas militares, não, e eu nunca gostei nem de sistema de força. É preferível uma democracia safada, como aqui. No presente momento, eu já tenho minhas dúvidas se isso é um governo democrático. Eu acho, inclusive, que não é. Mas por outros artifícios, é mais complicado para explicar, mas é isso. Mas nunca gostei de coisa, e acho que o estudante, isso eu ouvi de um grande advogado pernambucano chamado Boris Trindade, no Recife Velho, tinha um bar com mais de 200 anos chamado Chip Chandler. Era um bar na origem de marinheiros estrangeiros que iam beber para lá, isso depois de muito tempo.
virou um bar da clandestinidade e da intelectualidade da esquerda do Recife. E atrás do bar tem uma cela do Partido Comunista, no tempo que o Partido Comunista era um partido de respeito, né? E a polícia não concordava muito com essas ideias, meteu tudo na cadeia e foram para o julgamento, e eu fui ver o julgamento. O defensor era Boris Trindade. Aí o Boris Trindade, tudo estudante, colega da gente, cara de 18 anos, 20, coisas parecidas em menor escala com o que você viu. A mulher que passou batom numa estátua pega 20 anos de cadeia. E o mesmo juiz que volta pela volta de cadeia volta para lhe devolver todo o dinheiro que os ladrões da Lava Jato devolveram com firma reconhecida. Eu roubei, mas... Então, a gente mede essas coisas. Zé Tomás, aí o Boris, deixa eu dizer a frase que é brilhante, o Boris defendendo lá pelas tantas, olha, juiz, isso aqui é estudante. Estudante só tem 2 papéis na vida, nunca me esqueci disso. E hoje o primeiro papel está vivo, o segundo está obsoleto. Falar mal do governo, um estudante que não fala mal do governo não é estudante. Eu fico pensando hoje o que vejo. E o segundo é dar alegria às mulheres de vida dita fácil. Fora disso, não tem papel nenhum. Isso era o que ele dizia na época. Eu me lembro muito dessas coisas. Isso era a definição dele. Ele é advogado velho, já cabelo branco, enfrentando esse povo. Zé Tomás, qual a sua avaliação hoje sobre o governo JHC na Prefeitura de Maceió e o governador Paulo Dantas, e como você enxerga o cenário de 26 para Alagoas? O cenário de 26, vamos começar pelo cenário. O governo atual, veja bem, eu pouco conheço o prefeito, não tenho nenhuma ligação pessoal, tenho um sobrinho da minha mulher. Conhece o pai dele, que foi deputado federal? Conheço muito bem, bota bem nisso, mas está aí o JHC, dá um certo trabalho. Para quem não sabe, quer dizer, o sujeito... Eu brincava com o pai. Eu digo, rapaz, como é que você bota o filho? O JHC? JHC é remédio, rapaz. O cara tem nome. Eu me chamo Zé Tomás Nonô. E me orgulho do meu Nonô. Os outros que têm problemas ficam fulano filho. Aqui temos o Renan Filho. Ele não diz Renan Calheiro de jeito nenhum. Renan Filho. Tem vários assim. É uma maneira esquisita, que a coisa é normal, é um atavismo nordestino. Eu me orgulho do meu pai. Eu tenho muito prazer de usar os argumentos. Então, mas isso não vem ao caso, é incidental. O prefeito tem feito uma gestão administrativamente com pontos muito positivos. Não sou eleitor dele, não sou fanático por ele, nada disso, mas inegavelmente ele tem feito e tem se aproveitado de uma circunstância excepcional, que foi a injeção maciça de recursos oriundos das questões da Braskem. Sob esse ponto de vista, ele tem o que exibir. E ele é um político, comparado com ele, eu sou um político arcaico, e ele é um político moderno, com tudo de bom e de ruim que tem essa conotação. Eu acho que o prefeito, por exemplo, tem uma obsessão midiática. As obras... Aqui é uma coisa, eu não sei se os cidadãos vão concordar comigo, mas aqui é o lugar onde se asfalta a rua ao meio-dia. Para que, porra, me desculpe a expressão, você bota uma carreta de asfalto com outra atrás, engarrafa tudo, um transtorno, mas não há quem não passe e não diga o prefeito está trabalhando ao meio-dia. Caminhão de lixo na Ponta Verde, eu moro no mesmo lugar há 32 anos. Moro no edifício Porto Príncipe, 32 anos ali na Ponta Verde. A minha avenida era tranquila. Hoje... Uma grande conquista da prefeitura é o engarrafamento monumental dessa cidade. Você não vai mais a lugar nenhum, hora nenhuma, por rua nenhuma. Existem singularidades. Na porta do meu prédio acabaram com os estacionamentos todos. Para quê? Para quê? Para largar a cor da faixa de pedestre, eu sou usuário, ele não é. Eu sou usuário há 30 anos. Não precisa daquilo. Aquelas faixas... Para quê? Para embelezar a praia? É mentira, porque de palmo em palmo na praia tem um quiosque, Maceió é massa, Maceió é não sei o quê. Agora teremos uma roda gigante depois da cadeira, que é o maior êxito de marca que eu já vi na minha vida. Eu tenho uma inveja daquela cadeira. Eu nunca vi o povo gostar
tanto de uma cadeira. Aqui, passar aqui sem botar a bunda no assento daquela cadeira, não teve em Maceió. É um marketing, é o que eu digo, como marketing. Festa aqui é o lugar que mais tem festa no planeta. Agora, testa a educação, testa a saúde, testa as creches, testa outras coisas que você vai ver que o êxito não é o mesmo. Sei que é impossível ter dinheiro para tudo e cada um elege as suas prioridades. As minhas não seriam as festas. Teríamos festas na ocasião propícia, mas aqui eu passo em Jaraguá todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, indo e vindo, indo e vindo. Aquele estacionamento amplo que tem lá é sempre uma festa, tem sempre uma festa de andamento. É carnaval, carnaval da época, carnaval fora da época, carnaval no São João, quadrilha no São João, aliás, quadrilha o ano inteiro, e para lá e para cá, e pelo amor de Deus, quer dizer, é uma prioridade, dá voto, dá. Porque o cidadão comum, isso os sociólogos demonstram com muita clareza, ele é muito mal atendido pelo Estado. Ele não tem saúde, e não estou fazendo a crítica da gestão atual, muitas gestões, eu passei 6 anos vendo como a saúde é difícil. O cara não tem, a rigor, o acolhimento que devia ter do Estado. Então, ele tem um ressentimento e uma desconfiança de que o Estado não faz porra nenhuma. Estou falando do Estado lato sensu. Então, os romanos, há 2000 anos, ainda não tinham nenhuma assessoria de marketing, o lema era panis et circenses, pão e circo. Se você der o pão e garantir o circo, é o que ele faz, o circo está garantido. E acho que ele vai ter um futuro eleitoral brilhante. Se ganha a eleição ano que vem, se não ganha, eu não sei. O que se vê, e eu comungo dessa ideia, é que ele é imbatível em Maceió. No interior, não sei. Maceió, na minha época, era 1/4 do eleitorado. Eu já não sei mais como se distribuem essas coisas. No interior é outra arrumação. Mas isso é difícil de você fazer qualquer prognóstico, até porque é preciso você ser não apenas um arguto observador, mas, de certa forma, um adivinho de primeira classe. Porque um dia do mês de janeiro eu sou seu aliado. Em março eu já estou com a Natália Elis Pinafro. Em novembro eu estou de novo com você e digo que aquilo foi uma crise momentânea. Se você olhar os personagens maiores da política alagoana ultimamente, com pouquíssimas exceções, você não sabe, eu acho que nem ele sabe o partido que está, nem o que é que defende. Os estatutos partidários são todos bastante assemelhados e feitos da forma mais anódina possível, não tem cheiro nem gosto, é sopa de chuchu. Qualquer um aceita, não tem nada de que, com entusiasmo zero. E a postura política, eu não sei. Eu, por exemplo, não sei. Dentro dessa rotulação, esquerda, direita, não sei o quê, eu não sei o que é que eles são. O governo do Estado tem outros problemas, quer dizer, o governo do Estado tem desafios enormes e tem pouco dinheiro. Pouco dinheiro. O governo federal não tratou bem, pouco importa que seja do PMDB, do não sei de quê, porque também, apesar de todo esse maltrato, o ministro do Lula é um ministro ex-governador do MDB. Então, essa coisa toda é muito difícil de você entender. Eu acho que é fácil de acomodar, principalmente para quem não está muito preocupado com a coerência e não tem motivo nenhum eleitoral para se preocupar. Porque muda de roupa, muda de camisa, muda de time, muda de amigo muito facilmente. São todos eles, não tem nenhum isento disso. É uma prática. Uma vez o cara me disse... esse negócio de ser coerente, de fidelidade, é negócio de doido, é de quem tem ideia fixa. Está doido, eu não tenho ideia fixa nenhuma. A minha postura política é que é mais fácil eu me eleger. E não resta de ter razão. Não concordo, não, viu? Mas é assim que é. Você tem aqui alguns personagens. Você tem o prefeito, que por ser prefeito é um personagem importante. Você tem o Paulo Dantas. Eu fui amigo pessoal do Paulo Dantas, tio dele, que era meu amigo de juventude no sertão e morreu de leucemia com 20 e poucos anos. O Miguel Rodrigues, avô dele, cangaceiro bom lá de Batalha, foi meu padrinho do primeiro casamento. Conheço bem a família toda. O pai foi deputado federal? Sim, Luiz foi deputado federal e nós disputávamos voto de Batalha e uma vez ele me criou um problema da peste.
Eu apoiei o cara lá, o líder lá, o Chico Duca, ainda está vivo, é um cara ótimo, mas é o contrário dele. Ele aí foi para o começo já meio mamado e disse: esse pai esculhambou o Chico até onde pôde, e isso, assim, a única coisa que salva ele é que ele vota no homem decente, que é Zé Tubarão. Quando eu cheguei lá, os meus amigos estavam revoltados comigo. Como é que vai? Não vai te lascar, porra, a briga é de vocês, eu não tenho nada a ver com briga pessoal de quem. Tem o Luiz, claro, morreu agora recentemente. Então, quem são os personagens? Paulo Dantas, que é o governador, não há como excluir o governador, mas com um problema, que ele é reeleito, porque o governador normalmente é candidato ao Senado. No caso dele, não dá. Quer dizer, pode até dar, mas implica ele renunciar. Aí o Ronaldo é o vice. Aí complica. Eu não sei explicar, mas eles sabem. Então, veja bem. Aí você tem o Paulo. Quer dizer, tem o Paulo. Acho que ele faz um governo razoável, mas tem dificuldades monumentais de grana, sobretudo. Ele se concentrou na política viária. Quem vê Maceió não vê o interior. Eu andei no sertão a semana passada, porque tem de estrada lá, o que tem de coisa, e isso rende votos, sempre rendeu. O Arnon entra na política de Alagoas Bay, quando foi governador, e fez uma estrada Maceió, Palmeira dos Índios. Falando de coisa bem velha, só teve uma curiosidade, como lá demorou 2 anos para a eleição, ele perdeu a eleição de ponta a ponta na estrada, porque o povo é ingrato, em termos. Não gostava muito dele, vingou-se nas urnas, mas se elegeu senador, teve uma série de coisas. Então temos aqui o prefeito, temos o Paulo governador, temos o Arthur Lira com uma liderança grande, feita através de uma política de defesa intransigente de seus aliados dentro do Congresso. Entre ele é um presidente que deixou de ser presidente, mas no momento atual, no futuro pode ser que perca, mas no momento atual tem muito peso lá dentro. De uma certa forma faz sombra a esse sujeito que botaram lá na Câmara, que isso eu não sei quem é, nem de que lugar veio. Sei que veio da Paraíba, mas... Hugo Mota. Patos da Paraíba. Não conheço. Ele é de Patos, não. É outro lugar. Sei lá, a família que tem o prefeito. Então, bom, veio de lá, não é da minha época, eu não posso julgar. Sei que o Arthur tem peso, e tem peso aqui. É o deputado mais votado, tem coisa. E o Renan, e o Renanzinho. O Renan tem uma situação política, me parece, delicada. Tem que cuidar, porque é o tal negócio. Todo negócio você tem que ter o tempo de entrar e o tempo de sair. Eu me orgulho muito de ter saído da política com a turma querendo que eu ficasse como deputado, etc. e tal. Mas tem uma hora que você se cansa. Como eu presidia a Câmara de fato, na verdade, quando levantava um cara lá no fim do plenário, eu já sabia o que ele ia dizer antes dele abrir a boca. E o que é pior, por quê? Que às vezes é melhor você não saber por que o cara está dizendo aquela coisa, porque, via de regra, há uma dissonância entre o que ele diz e o que ele pensa. Né? E aqui você tem o Renan, que precisa arrumar uma arrumação bem arrumada, por isso que eles capricham no partido, para fazer disso um veículo por uma eventual condução dele ao Senado. Por último, o Renanzinho, que essas forças políticas, evidentemente, querem o Renanzinho como candidato a governador, porque de cara resolve o problema do Renan. E, nas horas vagas, o Renan é pai dele. E, embora ele tenha me dito uma vez, disse a mim, que eu via mais o Olavinho, o tio, do que o pai, mas é o pai, ele ouve o pai, é charme. Né? Então você tem esse cenário e tem um outro personagem extremamente poderoso. Eu sou suspeito porque gosto muito dele pessoalmente, jamais foi meu eleitor, o pai foi até, que é o presidente da Assembleia, que tem o domínio sobre os deputados, o Marcelo Vitor. Marcelo Vitor é um sujeito talentoso, inteligente, domina aquela Assembleia como ninguém dominou, por um processo de liderança. Tanto que conseguiu o prodígio de você estabilizar a Assembleia completamente. Ele é o fiel da balança no próximo ano? Não sei, porque a gente só vai saber o peso, quem é o quê, quando a chapa estiver definida. Enquanto a chapa não estiver definida, tudo isso é conversa mole. São ensaios, isso é inadmissível. E depois o inadmissível. Eu não me junto com fulano nunca, depois se junta. Você só faz saber. Eu sei que, por exemplo, se eu fosse candidato a governador, eu gostaria muito de ter o apoio dele. Tem uma virtude rara na política, cumpre o que diz.
Se for em matéria de confiabilidade, para mim, ele é o número 1 do Estado. E para esses caras que são candidatos e vão disputar a eleição, não está fazendo indagações de ordem filosófica profunda, não. Quer saber, me ajuda, e ajuda mesmo. O que ele disse cumpriu, isso pesa. Isso é que faz dele uma liderança que nunca existiu. Nunca presidente de Assembleia aqui, no máximo era candidato a deputado federal e fim de papo. Ele disse que ele elegeu um deputado federal que quis. Então, acho que ele tem um poder. O jogo vai ser isso aí. Como é que essas pessoas vão se acomodar? A gente só pode fazer um prognóstico quando você souber quem é candidato. Zé Tomás Dodô, a gente agradece demais a sua participação aqui no MCZ Notícias. E para finalizar, qual o seu grande orgulho na vida pública? Ter entrado e saído, tive orgulho de ser deputado, foi uma honra para mim. Você não sabe a força que o mandato dá. Eu, quando falava, eu me lembro que uma vez eu fui o deputado mais votado do Estado, mas para azar meu foi quando o Collor se elegeu. Eu fazia oposição, o Guilherme, que era meu guru, perdeu a eleição e eu não pude nem festejar. Mas você fala com muita força, eu fui dos poucos. Eu acho que só eu, o JHC e o Arthur Lira fizemos o coeficiente eleitoral, quer dizer, o sujeito que se elege com o voto dele só. Eu me orgulho de ser respeitado no Estado, pelo Estado inteiro. Nunca passei um dissabor, não caí presa nenhuma minha. Né? Eu tenho as histórias de terceiros. Uma vez teve uns escândalos lá em Brasília, não sei o quê. Um cara foi dizer, e o Renan sempre foi meu adversário. Não, isso aqui não é negócio do Nonô, não. Ele disse, o Nonô não faz desses negócios. A expressão foi dele. Ele não sabe que eu soube disso, não. Quer dizer, ele sabe onde piso. Como eu sou infinitamente mal criado, não deixo nada sem resposta, também não é um bom negócio, porque a vantagem de quem não tem rabo para quem tem é extraordinária para debates. Para eleger, nem tanto. Às vezes, como o jacaré, o mais importante é o rabo, para determinadas coisas. Para outras, não. Para mim, não. Então, meu orgulho é esse. Sou querido no meu estado todo. Ando em qualquer lugar, ando todo dia, vou no banco, Tem episódios, eu acho que a gente, para encerrar, pode contar uma historinha pessoal. Eu faço minhas compras de supermercado. Até para saber o preço das coisas, para ter um acesso do real. Tem deputado que vive no limbo. Não, vive no outro mundo. É o cara que faz a compra, o empregado que dirige, o motorista que faz não sei o quê. Eu cheguei nesse Sam's Club. Tinha uma mocinha bonitinha e fez, o senhor é da política, né? Eu digo, fui. Não, o senhor é um negócio da saúde? Eu digo, fui. Fui governador, fui vice-governador, fui deputado no TPE. Engraçado. E o senhor anda assim, é? Eu digo, assim como? Assim. Porque aqui vem muito pouco político. Quando vem os caras sempre, os negros de paletó, assim por trás, não sei o quê. Eu digo, eu não tenho nada disso, eu não devo nada a ninguém, eu não sei favor e voto. E vou lhe contar uma coisa, só vou dizer a você, é segredo. Ela baixou o vidro, eu faço xixi e cocô, igual a você. Ela deu a gargalhada, toda vez que eu entro, ela faz assim, quando vai comprar, quando vê. E é isso mesmo, minha vida não mudou em nada. A política não me fez ganhar dinheiro, também não me fez perder dinheiro. Tranquilo, sossegado. Tenho 4 filhos, 2 casamentos. O cara, às vezes, é difícil ser feliz num casamento. Imagine que eu fui feliz nos 2. Gostava muito da minha primeira mulher, que lamentavelmente faleceu. E, segundo, a minha mulher atual já tem 21 anos. O meu motorista, eu só tenho um cara que é da comigo há 200 anos, que é o Periquiti. Quem conhece no estado, conhece ele. É meu condutor há 43 anos. E entrou porque na minha primeira campanha eu era doido, não sabia como era a campanha e derrubei umas 10 tarefas de cana da usina Coruripe, passei com o carro, cochilei, derrubei tudo. O Zé Bernardo, que era meu parceiro, disse, você tá doido? Você vai morrer, já veio fazer campanha dirigindo o carro, não sei o que, aí me arranjou. Esse cidadão que se chama Aristoma, começa a dar o nome de remédio ou de sabão, ele atende pelo apelido de Periquiti. Quem me conhece do estado conhece o Periquiti, gosto muito dele. Então, a vida é isso, me orgulho de ter passado, de ter sido agente, fui o único constituinte, repito, de Alagoas, presidente de comissão, fui da comissão de sistematização, o único que foi quem fez, gosto. E Deus me deu uma aventura, além de outras todas, de não ficar precocemente senil ou coisa semelhante. Então, quem tem uma boa memória erra menos, porque a gente aproveita também barberagens do passado, tererê. Eu, essa semana, tive um choque, só para exemplificar. Vou procurar papel velho, achei uma pasta minha, eu tenho agora um escritóriozinho ali
no empresarial ali sei lá o nome da prisão. O empresarial que tem ali 4 andares, em cima tem o Hotel Aqua. Eu tenho uma salinha ali, 421, e a turma vai para conversar com política, para tomar café. Eu fui lendo essas coisas, achei um discurso. Eu fiz pouquíssimos discursos escritos. Eu sempre falo, eu não fiz 5 discursos escritos na vida. Nunca fiz. Por isso que a gente era tido como um dos melhores, se não o melhor orador da Câmara. Fizeram várias escolhas entre os deputados e eu levei todas. Mas eu tenho um discurso saudando o Guilherme Palmeira. E uma foto que o Pedro Oliveira me mandou. Quase infarto olhando essa foto. É um necrológio completo. Todos os secretários que estão sentados na mesa já morreram. A gente apinhada ali naquele salão, vou falar do governo, era aquele salão embaixo, onde hoje é um museu, não sei o que, aquele entupido de gente, eu que conhecia, mas esse morreu. Vivo disso aí tudinho, tem eu e Edival Gaia, que tinha sido candidato a deputado estadual e ficou na primeira suplência, está até com um comecinho de Alzheimer e tal, agora no enterro do Marcelo Lima, que era um grande, ele teve com o pessoal lá, teve com o Val, foi deputado também. Então, meu orgulho é esse, eu conheço muitas gerações, que eu converso bem, converso com elas todas. Tenho muito amigo, agora adolescente, porque como eu não perdi o gosto pelas coisas boas, ainda tenho filho de 15 anos, tenho filho de 19, tenho um estudando engenharia elétrica lá na Federal, no Recife, e isso permite que a gente tenha um espectro muito grande de leitor. Pesco com pescadores profissionais, gosto muito de ir lá para fora do mar, às vezes levo os pescadores, um ou outro fuma maconha, o que é indispensável para quem é pescador. O sujeito sai, eu perguntei, por que diabo vocês fumam esse negócio? Não, doutor, é o seguinte, o senhor é pescador, sabe como é que é? Às vezes dá peixe, às vezes a gente sai na segunda e volta no domingo. Não dá nada, a gente fuma ali para passar o tempo, às vezes passa 2 dias sem ter uma beliscada, e eu não tenho onde voltar. Eu digo, bela explicação. Aí comprei canabidiol para minha mãe, que está com um começo de esquecimento, já 98 anos, né? Mas é esperta, ela é curiosa, foi ler o remédio e disse, meu filho, isso aqui é maconha, né? Eu digo, mãezinha, é uma maconhinha assim, leve. Aí ela fez, tá danado, agora além de velha, maconheira. Aí foi a gargalhada geral. Eu levo a vida assim, acho que política é uma coisa para o bem, me orgulho de ter sido político. Só fiz o bem ao meu país, à minha pessoa, guiada pela consciência, nunca tive frio partidário, já quiseram enfiar isso na minha cabeça, não há perigo. E posso vir aqui como venho. Não sei como vai ser a entrevista, não sei, mas o nome já Tribuna Livre, já digo, aqui eu não vou precisar transformar em figura livre, em Tribuna Livre. Já estou em casa, está livre, está comigo mesmo. Já está reclamar da Natália. Você não deixou brecha para a Natália perguntar. É uma discriminação contra as mulheres. Só eu fazendo de crime. Hoje eu fui uma boa ouvinte. Foi uma boa ouvinte. Mas é ótimo, porque também no seu caso, eu pessoalmente não conhecia, é bom conhecer. E você faça o seu juízo como os Alagoanos fez. Eu só tenho uma absoluta certeza. Eu sou exatamente isso. Não digo nada para agradar, nada para ofender, nem uma coisa nem outra. E as pessoas julgam a gente desse jeito. É isso que dá tranquilidade. Vou sair agora, estou com a minha chavezinha, pego meu carro aqui embaixo, vou para casa procurar o periquiti, saber onde ele se meteu. E vida que vai. Ontem fui a Piaçabuçu, sou fazendeiro na beira do rio. Um rio que é pessimamente explorado pelos alagoanos. Um dos lugares mais bonitos desse estado é a Foz de São Francisco. Quando eu era vice-governador, o Theo veio com um projeto. Eu digo, Theo, você está doido, vou lhe internar, fazer uma rodovia. Eu digo, a Transamazônica 2, margeando o Rio São Francisco. A estrada é o São Francisco. Não sei se você conhece, mas de Traipu para frente só tem pedra. A estrada vai custar trilhões e não vai servir para nada. Bote dinheiro no rio, no próprio rio. Revitalize o rio, revitalize. O rio está liquidado, água salgada em Piaçabuçu. Zé Tomás Nonô, muito obrigado. Se deixarem, eu mato, estouro vocês todos. Me desculpem que falo muito. Eu é que agradeço. A gente agradece demais a sua participação aqui no MCZ Notícias. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros. E a gente tem o compromisso de trazer o Zé Tomás Nonô aqui no próximo ano, quando as chapas estiverem montadas, para ele fazer uma análise, apontar a visão dele da conjuntura. Com o maior prazer.
Eu nunca me furtei a nada disso. Eu dei entrevistas, às vezes, em circunstâncias bastante adversas, sabendo que o interlocutor tinha partido político, e que não é nada demais, mas não pode ter o viés. Né? Sim. O programa, evidentemente, não comportou uma análise detalhada, não podia ser do governo federal, que é uma encrenca de hoje. Quem faz política e tem ideias para oferecer deve ir a todas as oportunidades. São oportunidades de você mostrar um ângulo que, às vezes, o ouvinte nunca pensou, nunca imaginou, nunca viu do mesmo jeito. Você desperta. Eu acho que isso é uma prática permanente. O compromisso está firmado. Obrigado, Tânia Barros. Até o próximo MCZ Notícias. Tchau, tchau. Eu é que agradeço. Tchau, bom dia a todos.